8. 9 de agosto de 1944. Fort National. Na terceira tarde do cerco a Saint-Malo, o bombardeio acalma, como se todos os atiradores subitamente adormecessem ao lado das armas. As árvores estão em chamas, os automóveis estão em chamas, as casas estão em chamas. Soldados alemães bebem vinho em fortins. Um padre no porão do convento borrifa as paredes com água benta. 2 cavalos, enlouquecidos pelo medo, dão coices na porta da garagem onde ficaram fechados e saem galopando entre as casas chamuscadas na Grand Rue. Por volta das 4 horas, um morteiro americano, a 3 quilômetros de distância, arremessa uma única granada inadequadamente alinhada. Ela navega por cima dos muros da cidade e explode contra a balaustrada norte do Fort National, onde 380 franceses estão sendo mantidos contra a própria vontade, com uma cobertura mínima. 9 morrem imediatamente. Um deles ainda agarrado às cartas do baralho com que estava jogando quando o projétil estourou. No sótão. Durante todos os 4 anos em que Marie Laure viveu em Saint-Malo, os sinos de Saint Vincent marcaram as horas. Agora, no entanto, os sinos silenciaram. Ela não sabe por quanto tempo está aprisionada no sótão ou mesmo se é dia ou noite. O tempo é algo escorregadio, segure com firmeza, ou seu encadeamento pode escoar de suas mãos para sempre. A sede dela se torna tão intensa que ela considera a possibilidade de morder o próprio braço para beber o líquido que corre ali. Ela apanha as latas de comida do casaco do tio-avô e leva os lábios até a borda. Ambas têm sabor de metal. O conteúdo de ambas a apenas 1 milímetro de distância. Não arrisque, diz a voz do pai dela. Não se arrisque fazendo barulho. Somente uma, papa. Vou guardar a outra. O alemão foi embora. Tenho quase certeza de que ele já foi embora. Por que o sino do alarme não tocou? Por que ele cortou o fio? Ou eu dormi quando o sino tocou? Qualquer um dos inúmeros outros motivos. Por que ele sairia se o que ele procura está aqui? Quem sabe o que ele procura? Você sabe o que ele procura. Estou com tanta fome, papa. Tente pensar em outra coisa. Cascatas ruidosas de água clara, fresca. Você vai sobreviver, ma chérie. Como o senhor sabe? Por causa do diamante no bolso do seu casaco. Eu o deixei aqui para proteger você. Tudo o que ele fez foi me colocar em perigo. Então, por que a casa não foi atingida? Por que não pegou fogo? É uma pedra, papa. Uma gema. Só existe a sorte, seja ela boa ou má. Acaso e física. Lembra-se? Você está viva. Só estou viva porque ainda não morri. Não abra a lata. Ele vai ouvir você. Ele não vai hesitar em matá-la. Como é que ele vai me matar se não posso morrer? As perguntas dão voltas e voltas e deixam a cabeça de Marie Laure fervendo. Ela sobe no banco do piano no fundo do sótão e passa as mãos no transmissor de Etienne, tentando entender os interruptores e as bobinas. Se este é o gramofone, este outro é o microfone e aqui está um dos terminais conectados ao par de baterias, quando escuta algo embaixo dela. Uma voz. Com extremo cuidado, ela desce do banco, se abaixa e pressiona a orelha contra o chão. Ele está no cômodo diretamente abaixo dela. Urinando no banheiro do 6º andar. Gotejando pingos tristes e intermitentes e gemendo como se o processo lhe causasse dores. Das Auschenfeld, Vubis do Auschen? Grita ele entre gemidos. Há algo errado com ele. Das Auschenfeld, Vubis do Auschen? Nenhuma resposta. Com quem está falando? De algum lugar distante surge o baque de morteiros e o ruído de projéteis unindo acima da casa. Ela escuta o alemão sair do banheiro em direção ao quarto dela. Mancando naquele mesmo cochear. Murmurando algo. Confuso. Auschen, o que significa? As molas do colchão de Marie rangem, ela reconheceria este som em qualquer lugar. Será que ele estava dormindo na cama dela esse tempo todo? 6 estampidos profundos soam, um após o outro, mais profundos do que artilharia antiaérea, mais distante. Canhões navais. Depois vieram os tambores, os pratos, os gongos de explosões, desenhando uma rede encarnada sobre o telhado. A calmaria está no fim. Um abismo nas entranhas, um deserto na garganta. Marie Laure apanha uma das latas de comida de dentro do casaco. O tijolo e a faca à mão. Não faça isso. Se eu continuar escutando o que o senhor diz, papa, vou morrer de fome com uma lata de comida nas mãos. O quarto de Marie lá embaixo permanece silencioso. Os projéteis vêm pacientemente, zumbindo a intervalos previsíveis, rasgando uma longa parábola escarlate sobre o telhado. Ela usa o barulho para abrir a lata.
E segue o projétil. Ding faz o tijolo contra a faca contra a lata. Uma explosão surda e terrível em algum lugar. Estilhaços de bombas unindo ao penetrarem nas paredes de uma dúzia de casas. Ding. Ding. Em cada pancada uma oração. Não deixe que ele ouça. 5 pancadas e jorra um líquido. Com a sexta, ela consegue abrir um quarto da lata e usa a lâmina da faca para entortar a tampa e abri-la toda. Ela a ergue e bebe o líquido. Fresco, salgado, vagem. Vagem cozida e enlatada. A água onde foi fervida tem um sabor delicioso, todo o corpo dela parece se animar para absorvê-la. Ela esvazia a lata. Dentro da sua cabeça, o pai ficou em silêncio. As cabeças. Werner insere a antena através dos escombros do teto e a encosta em um cano retorcido. Nada. Engatinhando, ele circunda todo o porão com o cabo da antena, o mesmo trabalho que teria caso fosse amarrar Volkeimer na poltrona dourada com uma corda. Nada. Desliga a lanterna fraca, comprime o fone contra o seu ouvido bom, fecha os olhos na escuridão, liga o rádio transmissor receptor consertado e corre o ponteiro para cima e para baixo ao longo da bobina de sintonia, conduzindo todos os seus sentidos a uma única função. Estática, 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 estática. Talvez eles estejam fundo demais. Talvez os escombros do hotel tenham criado uma sombra eletromagnética. Talvez uma peça fundamental do rádio tenha se quebrado e Werner não tenha conseguido identificá-la. Ou talvez os supercientistas do Führer tenham fabricado uma arma para aniquilar todas as armas, e toda esta ponta da Europa é o que sobrou, destruída e desolada, e Werner e Volkeimer são os únicos que restaram. Ele retira os fones de ouvido e interrompe a conexão. As rações já acabaram há muito tempo, os cantis estão vazios, e a borra no fundo do balde cheio de pincéis é intragável. Tanto ele quanto Volkeimer já entornaram diversos bocados para dentro, e Werner não tem certeza se vai aguentar engolir ainda mais. A bateria dentro do rádio está quase descarregada. Quando acabar, terão a grande bateria americana de 11 volts com o gato preto impresso no lado. E depois? Quanto oxigênio o aparelho respiratório de uma pessoa troca por dióxido de carbono a cada hora? Houve uma época em que Werner adoraria ter resolvido essa charada. Agora ele está sentado com as 2 granadas de Volkeimer no colo, sentindo que os últimos lampejos de vida estão prestes a se extinguir dentro de si. Detonar uma e, depois, a outra. Acionar as granadas apenas para iluminar este lugar, para ver de novo. Volkeimer se põe a acender a luz de campo e direcionar seu tênue facho para o canto mais ao fundo, onde 8 ou 9 cabeças de gesso branco estão dispostas em 2 prateleiras, várias delas caídas de lado. Parecem cabeças de manequim, só que preparadas com mais esmero, 3 com bigode, 2 calvas, uma usando um boné de soldado. Mesmo na penumbra, as cabeças assumem um estranho poder na escuridão, um branco puro, não exatamente visíveis, mas não inteiramente invisíveis, impregnadas nas retinas de Werner, quase brilhando no escuro. Atentas, em silêncio e sem piscar os olhos. Truques da mente. Rostos, olhem para o outro lado. Na escuridão, ele rasteja até Volkeimer, é reconfortante encontrar o imenso joelho do amigo no meio da escuridão. O rifle ao lado dele. O corpo de Ben um pouco mais distante. Você já ouviu algum dia as histórias que contavam a seu respeito? Pergunta Werner. Quem? Os garotos em Supulforta. Ouvi algumas. Gostava delas? Ser chamado de gigante? Ter todo mundo com medo de você? Não tem graça quando perguntam toda hora qual é a sua altura. Um projétil estoura em algum lugar acima do chão. Em algum lugar lá em cima, a cidade arde, o mar quebra na praia, as cracas lançam seus pequenos tentáculos para fora. E qual é a sua altura? Volkeimer rosna uma vez, entretido. Você acha que Ben tinha razão sobre as granadas? Não, responde Volkeimer, a voz subitamente alerta. Elas nos matariam. Mesmo que construíssemos uma espécie de barreira? Seríamos esmagados. Werner tenta visualizar as cabeças na escuridão do porão. Se não as granadas, então o quê? Será que Volkeimer realmente acredita que alguém virá para salvá-los? Que eles merecem ser salvos. Então nós vamos só esperar, é isso? Volkeimer não responde. Por quanto tempo? Quando as baterias do rádio descarregarem, a bateria americana de 11 volts provavelmente alimentaria o rádio por mais um dia. Ou então ele poderia ligar a bateria à lanterna de Volkeimer. A bateria lhes dará mais um dia de estática. Mais um dia de luz. Mas eles não precisarão de luz para usar o rifle. Delírio. Uma auréola roxa flutua na visão de Von Rumpel.
Algo deve ter dado errado com a morfina, e talvez ele tenha tomado demais. Ou então a doença avançou tanto a ponto de alterar sua visão. As cinzas atravessam a janela, flutuando como neve. Já amanheceu? O brilho no céu poderia ser a luz dos incêndios. Os lençóis encharcados de suor, o uniforme tão molhado como se ele estivesse saído para nadar enquanto dormia. Gosto de sangue na boca. Von Rumpel rasteja até a beirada da cama e encara a maquete. Ele estudou cada centímetro dela. Esmagou um dos cantos com o fundo de uma garrafa de vinho. As estruturas da maquete são quase todas ocas, Suchantel, a catedral, o mercado, mas por que se dar o trabalho de esmagar todas elas quando uma está faltando, exatamente a casa de que ele precisa? Lá fora, na cidade desolada, todas as outras estruturas estão ardendo ou ruindo, pelo menos assim parece, mas aqui, na frente dele, acontece o inverso na miniatura, a cidade permanece de pé, mas a casa que ele está ocupando desapareceu. Será que a menina a levou quando fugiu? É possível. O tio não estava com a casinha quando o enviaram para o Fort National. Ele foi revistado por inteiro ou não carregava nada além dos documentos, Von Rumpel se certificou disso. Em algum ponto, um muro rui em pedaços, 1000 quilos de alvenaria desmoronando. Que a casa permaneça de pé enquanto muitas outras foram destruídas é prova suficiente. A pedra deve estar aqui dentro. Ele simplesmente precisa encontrá-la enquanto há tempo. Apertá-la contra o coração e aguardar que a deusa lance sua mão ardente por dentro de seu corpo e cauterize aquilo que o suplicia. Abrir caminho pelo fogo para longe desta cidadela, deste cerco, desta moléstia. Ele será salvo. O que precisa fazer é simples, se levantar desta cama e continuar a procurar. Fazê-lo mais metodicamente. Levar o tempo que for rasgar o local por inteiro. Começando pela cozinha. Mais uma vez. Água. Marie-Laure ouve as molas da sua cama rangerem. Ouve o alemão mancar para fora do quarto dela e descer as escadas. Será que ele está indo embora? Desistindo? Começa a chover. Milhares de pequeninas gotas tamborilam no telhado. Marie-Laure se levanta na ponta dos pés e pressiona o ouvido no lambri por baixo das telhas de ardósia. Ouve as gotas caírem. Qual era a oração? Aquela que Madame Manek murmurava para si mesma quando ficava particularmente frustrada com Etienne? Senhor, nosso Deus, vossa graça é um fogo purificador. Ela tem que colocar a mente em ordem. Usar a percepção e a lógica. Como faria o pai dela, como faria o grande biólogo marinho de Júlio Verne, o professor Pierre Aronnax? O alemão não sabe da existência do sótão. Ela tem a pedra no bolso, ela tem uma lata de comida. Essas são vantagens a favor dela. A chuva também é boa e vai extinguir os incêndios. Será que ela conseguiria captar um tanto de água para beber? Perfurar um orifício nas ardósias? Usá-la de alguma outra forma? Talvez para disfarçar o barulho que Marie-Laure faria? Ela sabe exatamente onde estão os 2 baldes de metal, justo do lado de dentro da porta do quarto. Ela pode alcançá-los, talvez até carregar um para cima. Não, carregar para cima seria impossível. Pesado demais, barulhento demais, a água espirrando para todo lado. Ela poderia encher a lata vazia de vagem. Só a ideia de ter os lábios de encontro com a água, a ponta do nariz tocando a superfície, desperta um anseio biológico maior do que todos que já experimentou. Em sua mente ela mergulha dentro de um lago, a água cobre suas orelhas e boca, a garganta se abre. Um gole, e ela conseguiria pensar com maior clareza. Ela espera que a voz do pai, dentro da cabeça dela, levante alguma objeção, mas não aparece nenhuma. A distância para atravessar a frente do guarda-roupa, cruzar o quarto de Henry, o patamar da escada e chegar até a porta dela leva 21 passadas, pegar ou largar. Ela apanha a faca e a lata vazia do chão e as enfia dentro do bolso. Desce rastejando a escada do sótão e permanece imóvel por um longo tempo contra o fundo do guarda-roupa. Escutar, escutar, escutar. A pequena casa de madeira pressiona as costelas dela quando se agacha. Dentro do sótão da miniatura, será que uma Marie-Laure pequenina espreita a escuta? Será que esta sua versão em miniatura sente a mesma sede? O único som é o tamborilar da chuva transformando o sentimalo em lama. Poderia ser um truque. Talvez ele a tenha ouvido abrir a lata de vagens, desceu as escadas fazendo barulho e subiu de volta em silêncio, talvez esteja do lado de fora do guarda-roupa com a pistola apontada. Senhor, nosso Deus, vossa graça é um fogo purificador. Ela espalma as mãos contra o fundo do guarda-roupa e o desliza para abrir. As camisas se arrastam pelo seu rosto quando ela passa agachada. Encosta as mãos na parte interna das portas do guarda-roupa e empurra uma delas para abrir. Nenhum tiro. Nada.
Lá de fora, através da janela agora sem vidro, os únicos sons que chegam são de chuva caindo nas casas em chamas e o farfalhar dos seixos sendo remexidos pelas ondas. Marie-Laure pisa no chão do antigo quarto do avô e o invoca, um rapaz curioso com cabelos brilhosos e cheiro de maresia. Ele é brincalhão, perspicaz e cheio de energia, e ele segura uma das mãos dela, enquanto Etienne segura a outra. A casa se transforma no que era 50 anos atrás, dos elegantes pais dos rapazes dão risadas no andar de baixo, uma cozinheira abre ostras na cozinha, Madame Manek, uma jovem criada, recém-chegada do interior, canta no alto de uma escada de mão enquanto retira o pó do lustre. Papa, o senhor tinha a chave de tudo. Os rapazes a conduzem para o corredor. Ela passa pelo banheiro. Vestígios do cheiro do alemão persistem no quarto dela, um odor semelhante à baunilha. Encoberto por ele, algo pútrido. Ela não consegue ouvir nada além da chuva lá fora e da própria pulsação latejando nas têmporas. Ajoelha-se fazendo o mínimo de som possível e corre os dedos ao longo das ranhuras do piso. O som dos dedos dela batendo no lado do balde parece mais alto do que o dobre do sino de uma catedral. Contra o telhado e os muros, a chuva provoca um ruído suave. Gotas atravessam a janela sem vidros. Ao seu redor aguardam suas pedras e suas conchas. A maquete do pai. A colcha. Seus sapatos devem estar em algum lugar por aqui. Ela abaixa o rosto e toca os lábios na superfície da água. Cada gole parece provocar um ruído tão alto quanto a explosão de uma bomba. 1, 3, 5, ela engole, respira, engole, respira. Sua cabeça inteira dentro do balde. Respirar. Morrer. Sonhar. Será que ele está se mexendo? Estará lá embaixo? Estará subindo novamente? 9, 11, 13, ela está cheia. O interior de todo o seu abdômen está esticado, transbordando de líquido. Ela desliza a lata para dentro do balde e a enche. Agora retroceder sem dar um pio. Sem bater na parede, na porta. Sem deixar cair algum pingo d'água, sem derramar. Ela dá meia volta e começa a rastejar, a lata cheia de água na mão esquerda. Marie-Laure chega à porta do quarto antes de ouvi-lo. Ele está 3 ou 4 andares abaixo, vasculhando um dos cômodos. Ela escuta o que parece ser um caixote de rolamentos ser despejado no chão. Eles se chocam, ressoam e rolam. Ela estica a mão direita, e aqui, logo depois da porta, ela descobre um objeto grande, retangular e duro, coberto com um pano. O seu livro. O romance. Pousado logo aqui como se o pai dela o tivesse colocado neste lugar para ela. O alemão o deve ter arremessado da cama. Ela o levanta no maior silêncio possível e o segura junto ao casaco do tio. Será que ela deveria descer? Será que ela consegue passar pelo alemão e chegar até a rua? Porém, a água já está enchendo seus vasos capilares, melhorando o seu fluxo sanguíneo, ela já consegue pensar com mais astúcia. Ela não quer morrer, e já se arriscou demais. Mesmo que conseguisse milagrosamente passar pelo alemão, não há nada que garanta que na rua estará mais segura do que dentro de casa. Ela chega até o patamar. Chega até a entrada do quarto do avô. Tateia até chegar ao guarda-roupa, entra pelas portas abertas e as fecha delicadamente atrás de si. As vigas. Os projéteis sobrevoam a área acima deles, fazendo o porão tremer como se houvesse trens de carga passando por ali. Werner imagina os membros da artilharia americana, batedores com telescópios equilibrados em rochas ou esteiras de tanques ou parapeitos de hotéis, oficiais da artilharia calculando velocidade do vento, elevação do cano das armas, temperatura do ar, responsáveis pelo rádio com receptores de telefone pressionados contra os ouvidos, cantando os alvos. Direita 3 graus, repetir alcance. Vozes calmas, monótonas direcionando a mira. O mesmo tom de voz que Deus usa, talvez, quando clama almas para si. Por aqui, por favor. São meros números. Matemática pura. Você tem que se habituar a raciocinar desta forma. É a mesma coisa do lado deles também. Meu bisavô, diz Volkeimer de repente, era lenhador, nos anos anteriores aos barcos a vapor, quando tudo era transportado por barcos à vela. Por causa da escuridão, Werner não tem certeza, mas ele acha que Volkeimer está de pé, passando as pontas dos dedos ao longo de uma das 3 vigas rachadas que sustentam o teto. Seus joelhos estão dobrados para acomodar a altura. Como Atlas prestes a assumir seu posto. Naquela época, continua Volkeimer, toda a Europa precisava de mastros para os navios. Porém, a maioria dos países já tinha abatido suas árvores mais altas. A Inglaterra, contava meu bisavô, não tinha uma única árvore cuja madeira valesse a pena na ilha inteira. Então, os mastros para as marinhas britânica e espanhola, e portuguesa também, vinham da Prússia, dos bosques onde fui criado.
Meu bisavô sabia onde estavam todas as árvores gigantes. Algumas delas exigiam um grupo de 5 homens e 3 dias para serem derrubadas. Primeiro as cunhãs tinham que ser inseridas, como agulhas no couro de um elefante, dizia ele. Os troncos maiores chegavam a engolir 100 cunhãs antes de rangerem. A artilharia solta um barulho estridente, ou o porão estremece. Meu bisavô dizia que adorava imaginar as grandes árvores sendo transportadas por tropas de cavalos por toda a Europa, atravessando rios, atravessando o mar para chegar à Grã-Bretanha, onde elas seriam cortadas, tratadas e erguidas novamente como mastros, de onde elas testemunhariam décadas de batalha, receberiam uma segunda vida, velejando pelos grandes oceanos, até que finalmente tombariam e teriam sua segunda morte. Outro projétil percorre os céus sobre os escombros, e Werner imagina ouvir a madeira das gigantescas vigas acima dele se estilhaçar. Esta porção de carvão já foi uma planta verde, uma samambaia ou junco, que viveu 1 milhão de anos atrás, ou talvez 100 milhões. Vocês podem imaginar 100 milhões de anos? De onde eu venho, eles desenterram árvores pré-históricas, diz Werner. Eu estava desesperado para ir embora, diz Volkeimer. Eu também. E agora? Bernie está chamuscado no canto. Jutta se movimenta no mundo em algum lugar, observando as sombras saírem ilesas da noite, observando os mineiros passarem mancando no amanhecer. Era suficiente para Werner quando ainda era uma criança, não era? Um mundo de flores do campo brotando entre as silhuetas enferrujadas dos descartes. Um mundo de frutos selvagens, cascas de cenoura e contos de fada de Frau Helena. Do odor acre de alcatrão, de trens passando e de abelhas zumbindo nas janelas. Cordas e saliva e fios e uma voz no rádio oferecendo um tir para tecer os sonhos dele. O transmissor. O aparelho está à espera na mesa empurrada contra a chaminé. O par de baterias de barco embaixo dele. Um aparelho estranho, construído anos antes, para falar com um fantasma. Tomando o maior cuidado possível, Marie-Laure rasteja até o banco de piano e se sente mais à vontade. Alguém deve ter um rádio, o corpo de bombeiros, se ainda restar alguém lá, ou membros da resistência, ou os americanos arremessando mísseis em direção à cidade. Os alemães em suas fortalezas subterrâneas. Talvez o próprio Etienne. Ela tenta imaginá-lo agachado em algum lugar, os dedos girando os botões de um rádio fantasma. Talvez ele pense que ela já morreu. Talvez ele só precise ouvir uma centelha de esperança. Ela passa os dedos ao longo das pedras da chaminé até encontrar a manivela que o tio instalou ali. Emprega toda a força do corpo para rodá-la, e a antena faz um tênue barulho de raspagem no telhado enquanto se ergue. Um barulho alto demais. Ela aguarda. Conta até 100. Não houve nenhum som nos andares abaixo. Por baixo da mesa, seus dedos encontram os interruptores, um para o microfone, o outro para o transmissor, ela não consegue lembrar qual serve para o quê. Move um, depois o outro. Dentro do grande transmissor, as válvulas a vácuo vibram. Está alto demais, papa? Não mais alto do que a brisa. Que o crepitar dos incêndios. Ela tateia os cabos até as mãos encontrarem o microfone. Não basta apenas fechar os olhos para tentar descobrir o que é a cegueira. Por trás do seu mundo de céus, rostos e edifícios, existe um mundo mais antigo e mais cru, um local onde os planos da superfície se desintegram e os sons se movimentam em faixas formando grupos no ar. Marie-Laure pode estar em um sótão bem acima do nível da rua e ouvir os lírios farfalhando a 3 quilômetros de distância. Ela ouve os americanos atravessando os campos das fazendas, direcionando seus imensos canhões para a fumaça que virou sentimalo, ou ouve as famílias arquejando ao redor de lampiões nos porões e sótãos, os corvos pulando de uma pilha a outra, as moscas pousando em cadáveres jogados em valas, ou ouve os tamarindos chacoalharem, as gralhas soltarem seus gritos agudos e a vegetação das dunas queimarem ou das profundezas da crosta terrestre, ela sente a majestosa base de granito sobre a qual se assenta. Sente malo, e o oceano fechando seus dentes por todos os seus 4 lados, e as ilhas se mantendo firmes contra ondas que se quebram em volutas, ou ouve as vacas bebendo dos coxos de pedra e os golfinhos saltarem por cima das águas verdes do canal, ou ouve as ossadas das baleias mortas se movimentarem 5 léguas abaixo, sua medula oferecendo um século de alimento para uma população inteira de criaturas que não receberão um fóton sequer de luz solar. Ela ouve os caramujos na gruta arrastarem os corpos pelas rochas. Em vez de ler para você, talvez você possa ler para mim? Com a mão livre, ela abre o livro no colo. Com os dedos, encontra as linhas. Traz o microfone até os lábios. A voz. Na manhã do seu 4º dia de encarceramento sob o que restou do Hotel das Abelhas, seja lá o que for, Werner está escutando o rádio consertado, deslocando cuidadosamente a bobina de sintonia para trás e para frente, quando a voz de uma garota fala diretamente no seu ouvido, às 3 da madrugada, fui despertado por um golpe violento. Ele pensa que é por causa da fome, da febre,
que está imaginando coisas, que sua mente está transformando a estática em palavras. Ela prossegue, sentei-me na cama e tentei ouvir o que estava acontecendo, mas de repente fui arremessado para o centro do quarto. Ela fala um francês tranquilo, com pronúncia perfeita, o sotaque é mais ritmado do que o de Frau Helena. Ele aperta os fones no ouvido. Obviamente, continua a voz, o Nautilus tinha abauroado alguma coisa e depois inclinado em um ângulo fechado, ela enrola a letra R, alonga a letra S. Em cada sílaba, a voz parece se enfornar um tanto mais profundamente no cérebro dele. Jovem, alta, pouco mais do que um sussurro. Se for uma alucinação, que seja. Um dos icebergs tinha virado e colidido contra o Nautilus, já que ele navegava submerso. O iceberg então deslizou para baixo do casco da embarcação e a içou com uma força irresistível até águas mais rasas, ele consegue ouvi-la molhar o lábio superior com a língua. Mas quem poderia dizer que, naquele momento, nós não nos chocaríamos contra o lado inferior da barreira e assim ficaríamos terrivelmente espremidos entre duas superfícies de gelo? A estática emerge de novo, ameaçando dissipar a voz, e ele tenta desesperadamente lutar para que não aconteça. Ele é novamente um menino na lucarna, agarrando-se a um sonho que não quer abandonar, mas Juta pousou a mão no seu ombro e murmura para ele acordar. Estávamos suspensos na água, mas a 10 metros em cada lado do Nautilus erguia-se uma brilhante muralha de gelo. Acima e abaixo havia a mesma muralha. Ela interrompe a leitura bruscamente, e a estática continua a chiar. Quando fala novamente, sua voz traz um tom de emergência, ele está aqui. Está bem aqui, logo abaixo. Então a transmissão cessa. Ele procura no sintonizador, troca as faixas, e nada. Retira o fone e se movimenta, na escuridão total, em direção a Volkeimer e tenta agarrar o braço dele. Acho que ouvi alguma coisa. Por favor. Volkeimer não se mexe, ele parece feito de madeira. Werner o puxa com toda a sua força, mas ele é pequeno demais, fraco demais, a energia o abandona quase no mesmo momento em que apareceu. Basta, a voz de Volkeimer surge das trevas. Não vai adiantar. Werner se senta no chão. Em algum local nas ruínas acima deles, os gatos estão miando. Morrendo de fome. Como ele. Como Volkeimer. Certa vez um rapaz de Supulforta descreveu para Werner um comício em Nuremberg, um mar de faixas e bandeiras, contou ele, uma multidão de rapazes fervilhando sob a iluminação, e o próprio Führer sobre um altar a cerca de 800 metros de distância, holofotes iluminando os pilares atrás dele, a atmosfera transbordando propósito, raiva e oradez, Heinz User louco por aquilo, Heribert Poncel louco por aquilo, todos os garotos de Supulforta loucos por aquilo, e a única pessoa na vida de Werner que podia enxergar através de toda aquela encenação era sua irmã mais nova. Como? Como Juta compreendia tão melhor sobre a maneira como funcionava o mundo? Enquanto ele sabia tão pouco. Mas quem iria dizer que, naquele momento, nós não nos chocaríamos contra o lado inferior da barreira e assim ficaríamos terrivelmente espremidos entre duas superfícies de gelo? Ele está aqui. Está bem aqui, logo abaixo. Faça algo. Salve a garota. Deus, porém, é apenas um olho frio e branco, uma meia-lua suspensa na fumaça, piscando, piscando, à medida que a cidade gradativamente vai se deteriorando até virar pó. 9. Maio de 1944. O extremo do mundo. Na traseira do Opel, Volkeimer lê em voz alta para Werner. O papel no qual Juta escreveu parece pouco mais do que um lenço de papel em suas garras gigantescas. Ersi Edler, o oficial da mineradora, mandou um bilhete parabenizando os seus êxitos. Ele diz que as pessoas estão percebendo. Isso significa que você pode voltar para casa? Hans Pfeffirin pediu para te dizer que uma bala teme os corajosos, apesar de eu achar um mau conselho. E a dor de dente da Frau Helena está melhor agora, mas ela não pode fumar, o que faz com que fique mal-humorada. Contei para você que ela começou a fumar por cima do ombro de Volkeimer, através da vidraça da janela rachada caminhão. Werner observa uma criança ruiva em uma capa de veludo flutuar 2 metros acima da estrada. Ela atravessa árvores e sinais da estrada, vira ao redor das curvas, é tão inevitável quanto a lua. Nelman primeiro direciona o Opel a oeste, e Werner se curva embaixo do banco na carroceria e não se mexe durante horas, enroscado em um cobertor, recusando chá, carne enlatada, enquanto a criança flutuante o persegue pelos campos do interior. Garota morta no céu, garota morta na janela, garota morta a poucos centímetros de distância. 2 olhos molhados e aquele terceiro olho da bala sem piscar. Eles seguem chacoalhando por uma fileira de cidadezinhas verdes onde árvores podadas margeiam canais monótonos. 2 mulheres em bicicletas se afastam na estrada e observam surpresas o caminhão, um veículo infernal enviado para aniquilar a cidade delas. A França, diz Bern. Acima deles, as copas das cerejeiras vão ficando para trás, repletas de botões.
Werner abre e escora a porta de trás, pendura os pés sobre o para-choque traseiro, os calcanhares quase tocando a estrada que desliza por baixo. Um cavalo está de costas rolando no relvado, 5 nuvens brancas enfeitam o céu. Eles param em uma cidadezinha chamada Epernay, e o dono do hotel traz vinho, coxa de frango e caldo, o que Werner consegue engolir e segurar. As pessoas nas mesas ao redor falam a língua que Frau Helena murmurava para ele quando era criança. Newman I sai para buscar combustível, e Newman II engata um debate com Behr acerca da possibilidade ou não de os intestinos das vacas serem usados como unidades infláveis dentro dos dirigíveis da Primeira Guerra, e 3 meninos com boinas espreitam por trás do batente da porta e encaram avidamente Volkeimer com olhos arregalados. Atrás deles, 6 margaridas sob o crepúsculo criam a silhueta da menina morta, e depois viram flores novamente. Gostariam de mais? Pergunta o estalajadeiro. Werner não consegue acenar com a cabeça. Eles viajam a noite inteira e param no alvorecer em um posto de verificação na fronteira norte da Bretanha. A cidadela murada de Saint-Malo brota na distância. As nuvens revelam faixas difusas de azuis e cinza tênues, assim como o mar abaixo delas. Volkeimer apresenta as ordens deles para uma sentinela. Sem pedir permissão, Werner desce do caminhão e escapa por cima da mureta baixa em direção à praia. Ele se desvia de uma série de barricadas e chega até a beira-mar. À sua direita alinham-se obstáculos anti-invasão amarrados com arames farpados, se estendendo por pelo menos 1,5 km na linha da água. Nenhuma pegada na areia. Pedrinhas e pedaços de algas formam uma linha cheia de curvas. 3 ilhas abrigam fortalezas baixas de pedra, um lampião verde brilha na ponta de um pier. De alguma forma parece apropriado ter alcançado a extremidade do continente, ter apenas o mar encrespado na frente dele. Como se este fosse o ponto final para onde Werner estivesse se movendo desde que partirá de Zollverein. Ele enfia a mão na água e leva os dedos à boca para sentir o gosto de sal. Alguém está gritando o nome dele, mas Werner não se vira, ele adoraria ficar aqui a manhã toda observando as ondas se movendo sob a luz. Agora estão gritando, Behr, depois Newman I, e finalmente Werner dá meia volta para vê-los acenar, e retoma o caminho pela areia e de volta pelas fileiras de arame farpado em direção ao hotel. Uma dúzia de pessoas observam. Sentinelas, um punhado de cidadãos. Muitos com as mãos nas bocas. Pise com cuidado, rapaz. Grita Behr. O lugar tem minas. Não leu os cartazes? Werner sobe na traseira do caminhão e cruza os braços. Perdeu o juízo? Pergunta Newman II. As poucas almas que encontram na cidade velha comprimem as costas contra as paredes para deixar passar o castigado Opel. Newman I para em frente a uma casa de 4 andares com venezianas de tom azul claro. O Kreiskommandantur s'anuncia. Volkeimer entre retorna com um coronel em uniforme de campo, no casaco da Reichswehr, cinto alto e botas pretas. 2 ajudantes seguem-no de perto. Acreditamos que há uma rede de rebeldes, fala um dos ajudantes. Os números codificados são seguidos por notificações de nascimentos, batizados, noivados e mortes. E depois vem uma música, quase sempre a música, completa o segundo. O que ela significa, não sabemos dizer. O coronel desliza 2 dedos ao longo da mandíbula perfeita. Volkeimer os encara, primeiro o coronel e depois os ajudantes, como se assegurasse a crianças preocupadas que algum tipo de injustiça será sanada. Vamos encontrá-los, diz. Não vai demorar. Números. Reinhold von Rumpel consulta um médico em Nuremberg. O tumor na garganta do sargento Mohr, relata o médico, cresceu para 4 centímetros de diâmetro. O tumor no intestino delgado é mais difícil de medir. 3 meses, avalia o médico. Talvez 4. 1 hora mais tarde, von Rumpel comparecia a uma recepção com jantar. 4 meses. Verá o sol nascer por mais 120 vezes, e por mais 120 vezes terá que arrastar seu corpo degradado para fora da cama e abotoar o uniforme. Os oficiais na mesa conversam com indignação a respeito de outros números. O 8º e o 5º exércitos alemães recuaram ao norte, passando pela Itália. O 10º exército possivelmente está cercado. Roma poderia estar perdida. Quantos homens? 100.000. Quantos veículos? 20.000. A comida servida é fígado. Cubos de fígado com sal e pimenta, mergulhados em molho roxo. Quando os pratos são retirados, von Rumpel não chegou a tocar o dele. 3.400 marcos, tudo o que lhe resta. E 3 pequeninos diamantes, que ele mantém em um envelope dentro da carteira. Cada um talvez de 1 quilate. Uma mulher na mesa se entusiasma ao falar de corridas de cães, a velocidade, a emoção que ela sente ao assistir. Von Rumpel apanha a asa da xícara de café, tenta ocultar o tremor. Um garçom toca o braço dele. Ligação para o senhor. Da França.
Von Rumpel caminha com pernas cambaleantes e atravessa uma porta giratória. O garçom coloca um telefone sobre uma mesa e se retira. Sargento Mor? Aqui é Jean Brignon. O nome não faz surgir nada na memória de Von Rumpel. Tem uma informação sobre o chaveiro. Aquele sobre quem o senhor perguntou no ano passado. Leblanc. Isso, Daniel Leblanc. Mas o meu primo, senhor. Lembra-se? O senhor se ofereceu para ajudar? O senhor disse que, se eu achasse alguma informação, o senhor podia ajudá-lo? 3 mensageiros, 2 encontrados, uma última charada para desvendar. Von Rumpel sonha com a deusa quase todas as noites, em cabelos de fogo, dedos feitos de raízes. Loucura. Mesmo enquanto fala ao telefone, era se enrolando em seu pescoço, subindo até seus ouvidos. Sim, o seu primo. O que você descobriu? Leblanc foi acusado de conspiração, alguma coisa a ver com um chantier na Bretanha. Preso em janeiro de 1941 por causa de uma pista fornecida por um cidadão local. Encontraram desenhos, chaves mestras. Também foi fotografado tirando medidas em Saint-Malo. Preso em um campo? Não tive como descobrir. O sistema é bastante complicado. E o informante? Um habitante de Saint-Malo chamado Levite. Primeiro nome, Claude. Von Rumpel medita. A filha cega, o apartamento na Rua des Patriarches. Vago desde junho de 1940 enquanto o Museu de História Natural paga o aluguel. Para onde você fugiria em caso de necessidade? Se estivesse carregando um objeto valioso? Com uma filha cega a tiracolo. Por que Saint-Malo, a não ser que alguém em quem você confie mor lá? Meu primo, Jean Brignon fala. O senhor vai ajudar? Muito obrigado, responde Von Rumpel, e recoloca o fone no gancho. Maio. Os últimos dias de maio de 1944 em Saint-Malo parecem, para Marie-Laure, como os últimos dias de maio de 1940 em Paris, longos, inchados e perfumados. Como se todos os seres vivos tivessem pressa em criar um abrigo antes da chegada de algum cataclismo. O ar no caminho para a padaria de Madame Ruelle cheira a morta, magnólia e verbena, as glicínias explodem em floração, por todo lado pendem coroas, cortinas e pingentes de flores. Ela conta os ralos de chuva, e no 21º, passa pelo açougueiro, o som do esguicho de uma mangueira sobre o piso, ou no 25º, está na padaria. Pousa um cupom de racionamento no balcão. Um pão comum, por favor. E como vai o seu tio? As palavras são as mesmas, mas a voz de Madame Ruelle está diferente. Empolgada. Meu tio vai bem, obrigada. Madame Ruelle faz um gesto que nunca fizera antes, passa as mãos por cima do balcão e envolve o rosto de Marie-Laure com as palmas cheias de farinha. Que menina incrível! A senhora está chorando, madame? Está tudo bem. Tudo está maravilhoso, Marie-Laure. Recolhe as mãos e entrega-lhe o pão, pesado, morno, maior do que o normal. Diga ao seu tio que chegou a hora. Que as sereias já descoloriram os cabelos. As sereias, madame? Elas estão chegando, querida. Nesta semana. Estenda as mãos. Madame lhe entrega um repolho molhado, fresco, do tamanho de uma bala de canhão. Marie-Laure mal consegue enfiá-lo pela abertura da mochila. Obrigada, madame. Agora vá para casa. Está livre à frente? Livre e limpo como água. Nada no seu caminho. Hoje é um belo dia. Um dia para ser lembrado. Chegou a hora. Les sirenes ont les cheveux décolorés. O tio dela tem ouvido rumores, pelo rádio, de que, do outro lado do canal, na Inglaterra, uma imensa armada está sendo agrupada, navio após navio sendo requisitado, barcos de pesca e balsas reformadas, equipados com armas, 5.000 embarcações, 11.000 aviões, 50.000 veículos. No cruzamento da Rue des Tres, ela não vira à esquerda, em direção à casa, mas à direita. 50 metros até as muralhas, mais ou menos 100 metros ao longo da base do muro, ela tira do bolso a chave de ferro de Hubert Bazin. As praias foram fechadas há vários meses, com minas espalhadas por todo lado e cercas de arame farpado, mas aqui, no velho canil, fora da vista de qualquer pessoa, Marie-Laure pode se sentar entre os caramujos e sonhar que está dentro da mente do grande biólogo marinho Aronnax, simultaneamente convidado de honra e prisioneiro da grande máquina de curiosidade do Capitão Nemo, livre de nações e de política, navegando através das maravilhas caleidoscópicas dos oceanos. Ah, ser livre! Deitar-se uma vez mais no jardim des Plantes com o pai. Sentir as mãos dele sobre as dela, ouvir as pétalas das tulipas estremecerem ao vento.
Ele a fez o brilhante centro da vida dele, ele a fez sentir como se cada passo que ela dava fosse importante. O senhor ainda está aqui, papa? Eles estão chegando, querida. Nesta semana. A caçada, novamente. Eles vasculham dia e noite. Saint Malo, Dinardi, Saint Servan, Saint Vincent. Newman primeiro conduz o castigado Opel por ruas tão estreitas que as laterais da caçamba do caminhão arranham as paredes. Passam por creperias pequenas e cinzentas com as vidraças quebradas, por padarias fechadas, por bistros vazios, por ladeiras cheias de russos obrigados a despejar cimento e por prostitutas de ossos pesados carregando água de poços. Não encontram nenhuma transmissão do tipo descrito pelos ajudantes do coronel. Werner consegue receber a BBC do Norte e estações de propaganda do Sul, às vezes ele chega a captar sinais ocasionais de código Morse. No entanto, não houve nenhum aviso de nascimento, casamento ou falecimento, nenhum número, nenhuma música. O quarto que oferecem a Werner e Bern, no último andar de um hotel confiscado na área murada da cidade, é um local do qual o tempo se aproxima, cornucópias de frutas espiraladas, capitéis em forma de folha e quadrilóbulos de estuque de 300 anos de idade circundam o teto. À noite, a menina morta de Viena anda pelos corredores. Ela não lhe dirige o olhar ao passar pela porta aberta do quarto dele, mas Werner sabe que ele é a pessoa que ela está caçando. O dono do hotel torce as mãos enquanto Volkeimer caminha pelo saguão. Aviões atravessam o céu, incrivelmente lentos na perspectiva de Werner. Como se, a qualquer momento, um deles fosse perder velocidade e cair no mar nossos. Pergunta Newman primeiro. Ou deles. Altos demais, não dá para saber. Werner caminha nos andares de cima. No último andar, naquele que provavelmente é o melhor quarto do hotel, ele fica de pé em uma banheira hexagonal e limpa a sujeira de uma janela com a mão. Algumas sementes voam em redemoinhos e depois caem nas fendas de sombras entre as casas. Acima dele, na penumbra, uma abelha rainha de quase 3 metros de comprimento, com olhos múltiplos e uma penugem dourada no abdômen, enviesada no teto. Querida Juta. Desculpe por não ter escrito nesses últimos meses. A febre já cedeu quase completamente agora e você não precisa ficar preocupada. Tenho conseguido refletir muito mais ultimamente, e o assunto sobre o qual gostaria de escrever hoje é o mar. Ele contém tantas cores. Prateado na aurora, verde ao meio-dia, azul escuro à noite. Às vezes parece quase vermelho. Ou assume a cor das moedas antigas. Exatamente agora as sombras das nuvens estão se arrastando sobre ele, e pontos de raios de sol tocam toda a sua superfície. Fileiras brancas de gaivotas voam por cima dele como contas. É o que mais gosto, acho, de tudo o que já vi. Algumas vezes, eu me apanho encarando o mar e me esqueço de minhas tarefas. Parece grande o suficiente para conter qualquer coisa que as pessoas possam sentir. Diga alô para Frau Helena e para as crianças que restaram. Clair de Lune. Nesta noite, eles se dedicam a uma parte da cidade velha incrustada contra as muralhas do sul. A chuva cai tão levemente que se confunde com o nevoeiro. Werner está acomodado na carroceria do Opel, Volkeimer cochila no banco atrás dele. Bern está em cima, no parapeito, com o primeiro rádio por baixo de um poncho. Ele não tecla no aparelho há horas, o que significa que adormeceu. A única luz vem do filamento âmbar dentro do sintonizador de sinais de Werner. Inicialmente o espectro apresenta apenas estática, mas logo isso muda. Madame Labas manda a notícia de que a filha dela está grávida. Monsieur Ferré envia seu amor para os primos em Saint Vincent. Uma considerável porção de estática passa. A voz é como algo oriundo de um sonho longínquo. Mais meia dúzia de palavras alcançam Werner naquele sotaque bretão. Próxima transmissão quinta-feira 2300. 56, 72. A recordação atingindo Werner como um trem vindo das trevas, a qualidade da transmissão e a voz de tenor iguais à transmissão do francês que ele costumava ouvir, e então o piano toca 3 notas solitárias, seguidas por um par delas, as cordas subindo de maneira pacífica, cada uma como uma vela iluminando a floresta cada vez mais profundamente. O reconhecimento é imediato. É como se ele estivesse se afogando e então alguém o puxasse em direção ao ar. Logo atrás de Werner, as pálpebras de Volkeimer permanecem fechadas. Através da divisão entre a carroceria e a cabine, dá para ver os ombros imóveis dos Neumannas. Werner cobre o sintonizador com a mão. A música se desenrola, torna-se mais alta, e ele espera que Bern pressione o microfone e diga que também ouviu. Mas nada acontece. Todo mundo está dormindo. Mesmo assim, a pequena carroceria onde ele e Volkeimer estão sentados não se encheu de energia?
Agora do piano vem um movimento longo e familiar, o pianista tocando diferentes escalas com cada mão, o que parecem ser 3, 4 mãos, as harmonias como pérolas gradativamente maiores em um cordão, e Werner vê a pequena Jutta, aos 6 anos, se inclinar na direção dele, Frau Helena amassando pão ao fundo, um rádio de galena no colo dele, as cordas em sua alma ainda não corrompidas. O piano flui para os últimos acordes, e então a estática chia novamente. Será que eles ouviram? Será que eles conseguem ouvir o coração dele martelando agora mesmo contra as suas costelas? A chuva cai suave pelas casas altas. Volkeimer repousa o queixo no seu grande peitoral. Frederic disse que não temos opção, que a nossa vida não nos pertence, mas no final foi Werner que fingiu que não havia opção, Werner que observou Frederic derramar o balde de água, não vou jogar, Werner que estava junto quando as consequências começaram a aparecer. Werner que observou Volkeimer invadir casa após casa, o mesmo pesadelo voraz acontecendo de novo e de novo e de novo. Ele retira o fone e passa vagarosamente por Volkeimer para abrir a porta traseira. Volkeimer abre um olho, imenso, dourado, leonino. Nichts? Pergunta ele. Werner ergue o olhar para as casas de pedra dispostas parede contra parede, altas e indiferentes, as fachadas úmidas, as janelas escuras. Não há luz acesa em nenhum lugar. Nenhuma antena. A chuva cai tão suave, quase silenciosa, mas, para Werner, ela cai como um estrondo. Ele se vira. Nichts, se responde. Nada. Antena. Um tenente austríaco da artilharia antiaérea instala um destacamento de 8 membros no Hotel das Abelhas. O cozinheiro deles prepara bacon e mingau de aveia na cozinha do hotel, enquanto os outros 7 demolem paredes no quarto andar com marretas. Volkeimer mastiga vagarosamente, levantando o olhar de vez em quando para examinar Werner. Próxima transmissão quinta-feira 2300. Werner ouviu a voz que todo mundo estava tentando escutar, e o que ele fez? Mentiu. Cometeu uma traição. Quantos homens podem estar em perigo por causa disso? No entanto, quando Werner se recorda de ouvir aquela voz, quando se lembra daquela música fluindo para sua cabeça, ele treme de alegria. Metade da parte norte da França está em chamas. As praias estão devorando homens, americanos, canadenses, britânicos, alemães, russos, e, por toda a Normandia, pesados bombardeiros pulverizam cidades do interior. Mas aqui, em Saint-Malo, a vegetação das dunas viceja, os marinheiros alemães ainda executam exercícios no porto, os atiradores ainda armazenam munição nos túneis por baixo do forte em La Cité. Os austríacos no Hotel das Abelhas usam um guindaste para baixar um canhão de 88 mm em cima de um baluarte nas muralhas. Eles fixam a arma em uma base em forma de cruz e o cobrem com monas de camuflagem. A equipe de Volkeimer trabalha 2 noites seguidas, e a memória de Werner prega peças nele. Madame Labas manda a notícia de que a filha dela está grávida. Então, crianças, como o cérebro, que vive sem uma centelha de luz, constrói para nós um mundo cheio de luz. Se o francês ainda utiliza o mesmo transmissor, que percorria enorme distância até Solveren, a antena deve ser grande. Ou então há centenas de metros de cabos. Em qualquer um dos casos, alguma coisa elevada, alguma coisa certamente visível. Na terceira noite após ouvir a transmissão, quinta-feira, Werner se coloca de pé na banheira hexagonal embaixo da abelha rainha. Com as venezianas totalmente abertas, ele pode olhar para a esquerda sobre um aglomerado de telhados de ardósia. Albatrozes deslizam por cima das muralhas, nuvens de vapor envolvem o campanário. Sempre que Werner contempla a cidade antiga, são as chaminés que o surpreendem. São enormes, empilhadas em filas de 20 ou 30 ao longo de cada quarteirão. Nem mesmo Berlim tem chaminés como aquelas. É óbvio. O francês deve usar uma chaminé. Ele atravessa o saguão correndo e caminha rápido pela Rue des Forgeaux, depois pela Rue de Dina. Olhando para cima, em direção às venezianas, às calhas dos telhados, procurando cabos com tijolos servindo de suporte, qualquer coisa que possa revelar o transmissor. Ele caminha para cima e para baixo até o pescoço doer. Já está fora do hotel há muito tempo. Será repreendido. Volkeimer já sente que algo está errado. Mas então, exatamente às 23 horas, Werner vê, a pouco mais de um quarteirão de distância de onde estacionaram o Opel, uma antena deslizando ao longo de uma chaminé. Da espessura de um cabo de vassoura. A antena se ergue por cerca de 12 metros e depois se desdobra, como em um passe de mágica, formando um T simples. Uma casa alta perto do mar. Uma localização espetacularmente boa para uma transmissão. Do nível da rua, a antena não é nada invisível. Ele ouve a voz de Jutta, aposto que faz as transmissões em uma mansão imensa, tão grande quanto este distrito inteiro, uma casa com 1000 quartos e 1000 criados. A casa é alta e estreita, 11 janelas na fachada.
manchada com líquen cor de laranja, a fundação coberta de musgo. Rue Valborel, número 4. Abram os olhos e vejam o máximo que puderem antes que eles se fechem para sempre. Werner caminha para o hotel com passos rápidos, cabeça baixa, mãos nos bolsos. Grande Claude Levitte, o perfumista, é gordo e flácido, mergulhado em sua própria presunção. Enquanto ele fala, Von Rumpel luta para manter o controle, a excessiva mistura de tantos odores na loja o arrebata. No decorrer da última semana, ele precisou fazer uma série de viagens, e visitou uma dúzia de diferentes propriedades ao longo da costa da Bretanha, forçando sua entrada em casas de veraneio para caçar pinturas e esculturas que não existiam ou então que não lhe interessavam. Tudo isso para justificar sua presença ali. Sim, sim, confirma o perfumista, o olhar perpassando por cima da insígnia de Von Rumpel. Alguns anos antes ele ajudou as autoridades a prender um indivíduo que não era morador da cidade e que se punha a tirar medidas dos prédios. Ele fez apenas o que era correto. Onde estava morando durante aqueles meses, o tal Monsieur Leblanc? O perfumista semicerra os olhos, calculando. Seus olhos com elos azuis anunciam uma única mensagem: eu quero. Entregue a mim. Todas essas criaturas ansiosas, pensa Von Rumpel, labutam sob pressões diferentes. Mas Von Rumpel é o predador aqui. Precisa apenas ter paciência. Ser incansável. Remover os obstáculos, um por um. Quando ele se vira para ir embora, a complacência do perfumista se fragmenta. Espere, espere, espere. Von Rumpel mantém uma mão na porta. Onde o Monsieur Leblanc morava? Com o tio dele. Um homem inútil. Com um parafuso a menos, como dizem. Onde? Logo ali, aponta. Número 4. Boulangerie. Um dia inteiro se passa antes que Werner consiga encontrar uma brecha para retornar. Um portão de ferro, uma porta de madeira em seguida. Acabamento azul nas janelas. A neblina da manhã é tão densa que ele não consegue ver o contorno dos telhados. Ele acalenta um sonho inatingível, o francês vai convidá-lo a entrar. Os dois vão tomar um café e conversar sobre as transmissões de muito tempo atrás. Talvez pesquisem algum importante problema empírico que o tem preocupado há anos. Talvez ele mostre o transmissor para Werner. Isso é ridículo. Se Werner tocar a campainha, o velho assumirá que está sendo preso como terrorista. Que possivelmente levará um tiro no exato ponto onde se encontra. A própria antena na chaminé é motivo para execução. Werner poderia bater na porta com força, fazer o velho ser detido e levado. Seria considerado um herói. A névoa começa a se encher de luz. Em algum lugar, alguém abre uma porta e torna a fechá-la. Werner se lembra de como Jutta ficava entusiasmada em escrever cartas e rabiscar ao professor, França no envelope e jogá-las dentro da caixa de correio do quarteirão. Imaginar que a voz dela possa chegar ao ouvido dele assim como a voz dele chegou ao ouvido dela. Uma chance em 10 milhões. Durante a noite ele praticou o francês que ainda traz na cabeça Lavant la guerre. Je vous a entendu à la rádio. Ele manterá o rifle sobre o ombro, as mãos do lado do corpo, ou mostrar-se-á pequeno, delicado, sem aparentar nenhuma sombra de ameaça. O velho ficará assustado, mas o medo dele será contornável. Ele escutará. Porém, à medida que Werner permanece de pé no meio da neblina que se dispersa lentamente no final da Rue Valborel, ensaiando o que vai dizer, a porta da frente da casa de número 4 se abre, e de lá não sai um eminente velho cientista, mas sim uma garota. Uma garota magra, bonita, de cabelos arruivados, com o rosto cheio de sardas. Ela se dirige para a esquerda, vindo exatamente ao encontro dele, e o coração de Werner se contrai dentro do peito. A rua é estreita demais, ela vai notar que ele estava encarando. Mas a cabeça dela se mantém de uma forma curiosa, o rosto inclinado para o lado. Werner se dá conta da bengala se movimentando e das lentes opacas dos óculos da garota e percebe que ela é cega. A bengala bate nas pedras do chão. A garota já está a 20 passos de distância. Ninguém parece estar observando, todas as cortinas estão fechadas. 15 passos de distância. As meias dela estão desfiadas, os sapatos são grandes demais e os enfeites de lã do vestido estão salpicados de manchas. 10 passos, 5. Ela passa a um braço de distância, a cabeça ligeiramente mais elevada do que a dele. Sem pensar, mal compreendendo as próprias ações, Werner a segue. A ponta da bengala estremece ao bater contra os locais por onde flui a água da rua, procurando cada escoadouro de chuva. Ela caminha como uma bailarina calçando sapatilhas, os pés tão articulados quanto as mãos, uma pequena figura cheia de graça se movendo no meio da neblina. Ela vira à direita, depois à esquerda, atravessa meio quarteirão e entra habilmente dentro de uma loja.
Um cartaz retangular em cima da porta da loja tem os dizeres "In Boulangerie. Werner para". Acima dele, a névoa se dissipa aos poucos, o que faz revelar um profundo azul de verão. Uma mulher rega flores, um velho viajante de capa de chuva caminha com seu poodle. Um sargento mor alemão papudo e pálido, com olheiras fundas, está sentado em um banco próximo. Ele abaixa o jornal, encara Werner e depois levanta o jornal novamente. Por que as mãos de Werner estão tremendo? Por que ele não consegue respirar direito? A garota sai da padaria, pisa na calçada com cuidado e vem em linha reta na direção dele. O poodle se agacha para se aliviar na rua, e a garota faz um desvio perfeito à esquerda para evitá-lo. Ela se aproxima de Werner uma segunda vez, os lábios se mexendo suavemente, contando para si mesma Deus, 3, 4, chegando tão perto que dá para ele contar as sardas no nariz dela e sentir o cheiro do pão na mochila. 1 milhão de diminutas gotas de neblina salpicam a penugem do seu vestido de lã e os seus cabelos, e a luz traça uma linha prateada no seu contorno. Ele permanece estático. O longo e pálido pescoço da garota parece, aos olhos dele, incrivelmente vulnerável. Ela não percebe a presença dele, ela parece não se dar conta de nada, a não ser da manhã. Isso, pensa ele, é um exemplo da pureza sobre a qual estavam todos ensinando em Supulforta. Ele pressiona as costas contra um muro. A ponta da bengala dela não toca o dedão do pé dele por um tris. E então ela se vai, o vestido balançando ligeiramente, a bengala se movendo de um lado para o outro, e ele observa continuar a subir a rua até a neblina engolfá-la. Gruta. Uma bateria antiaérea alemã atinge um avião americano no céu. Ele cai no mar além de Paramé, e o piloto americano é feito prisioneiro ao chegar à praia. Etienne vê isso como uma calamidade, mas Madame Rouelle irradia felicidade. Bonito como um astro de cinema, cochicha enquanto entrega um pão nas mãos de Marie-Laure. Aposto que são todos assim. Marie-Laure abre um sorriso. Toda manhã a cena se repete, os americanos cada vez mais próximos, os alemães começando a se desestruturar. Toda tarde, Marie-Laure lê para Etienne o segundo volume de 20.000 léguas submarinas, ele e ela desbravando um novo território. 10.000 léguas em 3 meses e meio, escreve o professor Aronnax. Para onde estaríamos indo agora, e o que o futuro nos reservava? Marie-Laure coloca o pão dentro da mochila, sai da padaria, vira em direção às muralhas e segue até a gruta de Hubert Bazin. Fecha o portão, levanta a bainha do vestido e entra nas águas rasas, rezando para não esbarrar em nenhuma criatura ao caminhar. A maré está subindo. Ela encontra Kraka, uma anêmona suave como seda, coloca os dedos o mais delicadamente possível em um naçarius. O molusco para de se mexer imediatamente, enfiando a cabeça e os pés para dentro da concha. Depois retoma o movimento, as varetas duplas das antenas se estendendo, carregando sua concha espiralada em cima do corpo. O que procura, pequeno caramujo? Você só vive para o momento, ou se preocupa com o futuro como o professor Aronnax? Quando o caramujo já cruzou a poça e começou a subir a parede do fundo, Marie-Laure apanha a bengala e sai da água com seus enormes mocassins encharcados. Ela atravessa o portão e está quase o trancando atrás de si quando ouve uma voz de homem. Bom dia, mademoiselle. Ela cambaleia, quase tropeça. A bengala cai com um estrépito. O que há na sua mochila? Ele fala francês bem, mas ela pode perceber que é alemão. O corpo dele bloqueia a viela. A bainha do vestido está pingando, os sapatos, encharcados, soltam água, e em cada um dos lados, se elevam paredes abruptas. Ela mantém o punho direito cerrado em volta de uma barra do portão aberto. O que tem aí atrás? Um esconderijo? A voz dele soa terrivelmente próxima, mas é difícil saber com certeza em um local tão congestionado com ecos. Ela sente o pão entregue por Madame Rouelle pulsando na mochila como se fosse uma criatura viva. Com quase toda certeza há uma tira de papel enrolada dentro dele, em cujos números está marcada uma sentença de morte. Para o tio-avô dela, para Madame Rouelle. Para todos eles. Minha bengala, ela diz. Rolou atrás de você, querida. Atrás do homem se desenrola a viela e, depois, a cortina suspensa de era e então a cidade. Um local onde ela pode gritar e ser ouvida. Posso passar, monsieur? É claro. Mas ele não parece dar sinal de se mexer. O portão rende de leve. O que o senhor quer, monsieur? Impossível evitar o tremor na voz. Se ele perguntar novamente sobre a mochila, o coração dela vai explodir. O que você está fazendo aqui? Ele pergunta. Não temos permissão de frequentar as praias. Então você vem até aqui. Para recolher caramujos. Mas devo seguir meu caminho. Posso ter minha bengala de volta, por favor?
Mas você não apanhou nenhum caramujo, mademoiselle. Posso passar? Primeiro responda a uma pergunta sobre o seu pai. Papa. O frio dentro dela fica ainda mais gelado. Papa vai chegar aqui a qualquer momento. Agora o homem ri, e a risada dele ecoa entre as paredes. A qualquer momento, você diz? O seu papa, que está em uma prisão a 500 quilômetros daqui? Filetes de pavor escorrem por todo o seu peito. Eu deveria ter escutado, papa. Nunca deveria ter saído da casa. Vamos, petite cachotière, diz o homem, não fique tão assustada. Ela pode ouvi-lo se aproximar, sente o cheiro de podridão na respiração dele, ouve a voz obscura, e alguma coisa, a ponta de um dedo? Roça o punho dela quando ela se desvencilha dele com um empurrão e bate o portão no rosto dele. Ele escorrega, ou leva mais tempo do que ela espera para que consiga se levantar. Marie-Laure gira a chave na fechadura, a coloca no bolso e encontra a bengala quando retorna ao interior do canil. A voz desolada do homem a persegue, mesmo que o corpo dele permaneça no outro lado do portão trancado. Mademoiselle, você me fez deixar cair o jornal. Sou apenas um sargento-mor sem importância e quero apenas fazer uma pergunta. Uma pergunta simples, e depois vou embora. As ondas murmuram ou os caramujos se remexem. Será que as barras do portão são estreitas o suficiente para impedir que ele passe? Será que as dobradiças são fortes o bastante? Ela reza para que sim. O espaço da muralha abriga em sua amplidão. De 10 em 10 segundos, se tanto, surge um novo fluxo da fria água do mar. Marie-Laure pode ouvir os passos do homem na distância, um pausa dois, alguém mancando com dificuldade. Ela tenta imaginar os cães de guarda que Hubert Bazin contou que tinham vivido aqui durante séculos, cães do tamanho de cavalos. Cães que arrancavam as canelas dos homens. Ela se põe de cócoras. Ela é o caramujo. Blindada. Impenetrável. Agorafobia. 30 minutos. Marie-Laure deveria levar 21, Etienne já contou diversas vezes. Uma vez, 23. Frequentemente até menos. Nunca mais. 31. É uma caminhada de 4 minutos até a padaria. 4 lá dentro e 4 de volta, e em algum ponto do caminho aqueles outros 13 ou 14 minutos desaparecem. Ele sabe que geralmente ela vai até perto do mar, se ela retorna com cheiro de alga marinha, os sapatos molhados, as mangas enfeitadas com algas e funcho do mar ou a vegetação que Madame Manek chamava de pioca. Ele não sabe exatamente aonde ela vai, mas sempre se convenceu de que ela se mantinha segura. De que a curiosidade a sustenta. De que ela é infinitamente mais capaz do que ele. 32 minutos. Etienne olha para fora das janelas do quinto andar, e não consegue ver ninguém. Ela poderia estar perdida, arranhando os dedos ao longo de muros na extremidade da cidade, se afastando ainda mais a cada segundo. Ela poderia ter parado na frente de um caminhão, ter afundado em uma poça, ter sido agarrada por um mercenário com pensamentos impuros. Alguém pode ter descoberto sobre o pão, os números, o transmissor. Incêndio na padaria. Ele desce as escadas apressado e espreita o beco pela porta da cozinha. Gato dormindo. A luz do sol forma um quadrilátero na parede que dá para o leste. É tudo culpa dele. Agora Etienne está hiperventilando. Quando o relógio dele aponta 34 minutos, ele calça os sapatos e um chapéu que pertenceu ao pai. Para no saguão, juntando toda a sua determinação. A última vez que saiu de casa, quase 24 anos atrás, tentou fazer contato visual, exibir o que poderia ser considerado uma aparência normal. Mas os ataques eram dissimulados, imprevisíveis, devastadores, apanhavam-no de surpresa, como bandidos. Primeiro uma terrível sensação de ameaça enche o ar. Depois qualquer luz, mesmo através das pálpebras fechadas, tornava-se dolorosamente brilhante. Ele não conseguia caminhar ao barulho estrondoso dos seus próprios pés. Pequenos globos oculares piscavam para ele a partir das pedras do piso. Cadáveres se mexiam nas sombras. Quando Madame Manek o ajudava em casa, ele rastejava até o canto mais escuro de sua cama e prendia travesseiros em volta dos ouvidos. Toda a sua energia se focava em ignorar o batimento do próprio pulso. O coração dele bate glacialmente em uma gaiola distante. Enxaqueca chegando, pensa. Uma enxaqueca horrível, horrível, horrível. 20 batidas do coração. 35 minutos. Ele torce o trinco, abre o portão. Dá um passo para fora. Nada. Marie-Laure tenta se lembrar de tudo o que ela sabe sobre trancas e a fechadura do portão, tudo o que ela já sentiu com os dedos, tudo o que o pai lhe falaria. Barras de ferro verticais enfiadas em 3 barras horizontais enferrujadas, uma fechadura rolete antiga com um excêntrico enferrujado.
Será que um tiro o quebraria? O homem de vez em quando grita pelo portão enquanto folheia o jornal. Chegou em junho, só foi detido em janeiro. O que ele estava fazendo esse tempo todo? Por que estava medindo os prédios? Ela se agacha contra a parede da gruta, a mochila no colo. A água oscila até chegar aos seus joelhos e fria, mesmo em julho. Será que ele consegue vê-la? Cuidadosamente, Marie-Laure abre a mochila, abre o pão que está lá escondido, e pesca o rolo de papel com os dedos. É isso. Ela conta até 3 e enfia o pedaço de papel na boca. Apenas me diga, escrito alemão, se o seu pai lhe deixou alguma coisa ou se contou que carregava alguma coisa para o museu onde trabalhava. E depois eu vou embora. Não vou contar para ninguém a respeito deste lugar. Deus sabe que é verdade. O papel se desintegra como uma papa entre os dentes de Marie. Aos seus pés, os caramujos prosseguem com a tarefa deles, de mastigar, limpar, dormir. As suas bocas, Etienne ensinou, contêm algo como 30 dentes por fila, 80 filas de dentes, 2.500 dentes por caramujo, esfolando, arranhando, raspando. No céu sobre as muralhas, as gaivotas atravessam o céu aberto. A verdade de Deus? Quanto tempo esses momentos intoleráveis duram para Deus? 1/3000 de segundo? A própria vida de qualquer criatura é uma centelha que logo se esvai em uma escuridão impenetrável. Essa é a verdade de Deus. Eles me deixam fazendo todo esse trabalho em vão, continua o alemão. Um Jean Jouven em Saint-Brieuc, 6 monedas na região, um ovo Fabergé em uma mansão perto de René. Estou tão exausto. Você não percebe quanto tempo já procurei? Por que Papa não podia ter ficado? Ela não era a coisa mais importante? Ela engole os pedaços disformes de papel. Depois balança para frente nos calcanhares. Ele não me deixou nada. Ela fica surpresa em ouvir a própria raiva. Nada. Apenas uma maquete estúpida desta cidade e uma promessa quebrada. Apenas Madame, que já morreu. Apenas meu tio-avô, que tem medo até de formiga. Fora do portão, o alemão permanece em silêncio. Considerando a resposta dela, talvez. Algo na irritação dela o convence. Agora, grita ela, se o senhor vai manter a promessa e ir embora. 40 minutos. A neblina dá lugar ao sol, cujos raios atingem as pedras das ruas, as casas, as janelas. Etienne consegue chegar à padaria suando frio e se precipita para a frente da fila. O rosto de Madame Ruelle surge, pálido. Etienne? Mas. Na visão de Etienne, pontos vermelhos se abrem e se fecham. Marie-Laure, ela não. Antes que ele possa balançar a cabeça, Madame Ruelle levanta a tampa do balcão e o conduz apressada para fora, os dois caminham de braços dados. As mulheres da fila começam a cochichar, curiosas, escandalizadas ou ambas as coisas. Madame Ruelle o ajuda a seguir até a rua Robert Surcot. O mostrador do relógio de Etienne parece andar mais rápido que o habitual. 41 minutos. Ele mal consegue calcular os minutos. As mãos dela seguram o ombro dele com firmeza. Aonde ela pode ter ido? A língua tão seca, os pensamentos tão lentos. Às vezes, ela vai até o mar. Antes de voltar para casa. Mas as praias estão fechadas. As muralhas também. Ela mantém o olhar distante, por cima da cabeça dele. Deve ser outra coisa. Os dois estão desnorteados no meio da rua. De algum local qualquer, ressoa um martelo. A guerra, pensa Etienne distante, é um bazar onde vidas humanas são trocadas como qualquer outra mercadoria, chocolate, balas ou seda de paraquedas. Será que ele trocou todos aqueles números pela vida de Marie-Laure? Não, sussurra, ela vai até o mar, se encontrarem o pão, murmura Madame Ruelle, vamos todos morrer. Ele examina o relógio novamente, mas é como um sol queimando as suas retinas. Uma única tira de bacon está torcida na vitrine do açougue, que, além disso, não exibe mais nada, e 3 estudantes, sentados em um banco próximo, o observam, esperando para vê-lo tombar, e da mesma maneira como ele tem certeza de que amanhã está a ponto de se estilhaçar, Etienne vê, dentro de suas recordações, o portão enferrujado que leva ao canil abandonado além das muralhas. Um local onde ele costumava brincar com o irmão, Henri, e com Hubert Bazin. Uma pequena gruta com água gotejando onde um menino poderia gritar e sonhar. Etienne Leblanc, magro como uma vara, pálido como alabastro, desce correndo a rua de Dinan, com Madame Ruelle, a mulher do padeiro, seguindo logo atrás, e nunca antes foi formada uma equipe de salvamento tão combalida.
Os sinos da catedral batem 1, 2, 3, 4, até 8. Etienne se vira na rua du Boer e atinge a base ligeiramente angular das muralhas, viajando pelos caminhos de sua juventude, caminhando por instinto, vira à direita, depois passa pela cortina de trepadeiras balançando, e à frente, por trás do mesmo portão trancado, na gruta, tremendo, molhada até as coxas, aparentemente intacta, está Marie-Laure, agachada com os restos despedaçados do pão no colo. O senhor veio, diz ela quando os deixa entrar, quando ele pega o rosto dela nas mãos. O senhor veio. A garota. Werner volta o pensamento involuntariamente para ela. A garota com uma bengala, a garota com o vestido cinzento, a garota feita de névoa. Aquele ar de pertencer a outro mundo no emaranhado dos cabelos e o destemor nos seus passos. Ela assume seu espaço dentro dele, um doppelganger para assumir o lugar da menina vienense morta que o assombra toda noite. Quem é ela? Filha do francês que ele ouvia em casa? Neta? Por que ele a colocaria em uma situação de risco? Volkeimer os mantém ativos no campo, errando por aldeias ao longo do rio Rance. Parece certo que as transmissões serão acusadas de alguma maneira, e Werner será descoberto. Ele pensa no coronel com a linha do queixo perfeita e as calças largas, pensa no sargento Mor com aspecto doente perscrutando-o por cima da borda do jornal. Será que eles já sabem? Volkeimer sabe? O que pode salvá-lo agora? Havia noites em que ele e Jutta ficavam olhando para fora da janela da casa das crianças e rezavam para o gelo aumentar, transbordar dos canais, atingir os campos e envolver todos os pequeninos poços das minas, esmagar as máquinas, cobrir tudo, de forma que eles acordassem no dia seguinte e descobrissem que tudo aquilo que eles conheciam tinha desaparecido. É o mesmo tipo de milagre de que ele precisa agora. No dia 1º de agosto, um tenente procura Volkeimer. A demanda por homens nas linhas de frente, diz ele, é avassaladora. Todo mundo que não seja essencial à defesa de Saint-Malo deve ir. Ele necessita de pelo menos 2 homens. Volkeimer os examina superficialmente, um de cada vez. Bern é velho demais. Werner é o único que consegue consertar equipamentos. Newman primeiro. Newman segundo. 1 hora depois, ambos estão sentados na traseira de um caminhão para transporte de tropas com os rifles entre os joelhos. Há uma grande mudança no semblante de Newman II, como se não visse os antigos companheiros à sua frente, mas sim suas últimas horas na face da terra. Como se estivesse prestes a descer um declive de 45 graus em uma carruagem negra direto para um abismo. Newman I levanta uma única mão com firmeza. Sua boca não deixa transparecer nenhuma expressão, mas, nas rugas dos cantos dos olhos, Werner consegue ver o desespero. No final, murmura Volkeimer à medida que o caminhão se afasta, se nenhum de nós vai evitar isso. Naquela noite, Volkeimer dirige o Opel para o leste ao longo de uma estrada costeira na direção de Cancale. Bern leva o primeiro rádio para um pequeno monte no meio de um campo, Werner opera o segundo rádio da traseira do caminhão, e Volkeimer permanece curvado no assento do motorista, os enormes joelhos apertados contra o volante. Incêndios, talvez em navios, são visíveis ao longe no mar, e as estrelas estremecem em suas constelações. Às 2h12 da madrugada, Werner sabe, o francês vai iniciar uma transmissão, e Werner vai ter que desligar o rádio e fingir que só houve estática. Ele vai cobrir o sintonizador com a palma da mão. Vai manter seu rosto completamente impassível. A casinha. Etienne diz que nunca deveria tê-la deixado ir tão longe. Nunca deveria tê-la deixado exposta a um perigo tão grande. Ele diz que ela não pode mais sair de casa. Na verdade, Marie-Laure está aliviada, pois se vê assombrada pelo alemão, bem pesadelos, ele é um caranguejo-aranha gigante de 3 metros de altura, estala as garras e sussurra uma pergunta simples no ouvido dela. E os pães, tio? Eu vou apanhar. Já deveria estar fazendo isso desde o começo. Nas manhãs dos dias 4 e 5 de agosto, Etienne se posta diante da porta da frente da casa, resmungando coisas para si mesmo, e depois empurra o portão para abri-lo e sai. Pouco mais tarde, o sino embaixo da mesa do 3º andar toca, e ele fecha ambas as trancas e fica parado no saguão ofegante, como se tivesse passado por 1000 perigos. Além do pão, não tem quase nada para comer. Ervilhas secas. Cevada. Leite em pó. Algumas das últimas latas dos legumes de Madame Manek. Os pensamentos de Marie-Laure galopam como cães de corrida em torno das mesmas perguntas. Primeiro, aqueles policiais 2 anos atrás, e Mademoiselle, não há alguma coisa específica que ele tenha mencionado? Depois o sargento Mor que mancava com uma voz cadavérica. Apenas me diga se o seu pai lhe deixou alguma coisa ou se contou que carregava alguma coisa para o museu onde trabalhava. Papa vai embora. Madame Manek vai embora. Ela se lembra das vozes dos vizinhos em Paris quando ela perdeu a visão, como se estivessem amaldiçoados.
Ela tenta se esquecer do medo, da fome, das perguntas. Deve se espelhar nos caramujos e viver momento a momento, centímetro a centímetro. Porém, na tarde de 6 de agosto, ela lê as seguintes linhas para Etienne, sentada no sofá do estúdio: era verdade que o Capitão Nemo nunca deixava o Nautilus? Frequentemente eu não conseguia vê-lo por várias semanas a fio. O que ele estaria fazendo durante esse tempo todo? Não seria possível que ele estivesse empenhado em alguma missão secreta inteiramente desconhecida para mim? Ela fecha o livro com força. Não quer descobrir se eles vão conseguir escapar desta vez? Pergunta Etienne. Mas Marie-Laure está repetindo na cabeça a terceira carta escrita pelo pai, uma carta estranha, a última que recebeu. Lembra-se dos seus aniversários? Como sempre havia duas coisas em cima da mesa quando você acordava. Lamento que tudo tenha mudado dessa forma. Se algum dia quiser entender, procure pelo interior da casa de Etienne, dentro da casa. Sei que vai fazer a coisa certa. Embora eu quisesse que o presente fosse melhor. Mademoiselle, não há alguma coisa específica que ele tenha mencionado ou podemos dar uma olhada nas coisas que ele trouxe? Ele tinha muitas chaves no museu. Não é o transmissor. Etienne está errado. Não era o rádio o objeto pelo qual o alemão estava interessado. Era outra coisa, alguma coisa que ele achava que apenas ela saberia. E ele ouviu o que queria ouvir. Afinal de contas, ela respondeu à pergunta dele. Apenas uma maquete estúpida desta cidade. E foi por isso que o alemão se afastou. Procure pelo interior da casa de Etienne. O que aconteceu? Pergunta Etienne. Dentro da casa. Preciso descansar, declara Marie-Laure. Ela sobe as escadas atabalhoadamente, de 2 em 2 degraus, fecha a porta do quarto e corre os dedos pela cidade em miniatura. 865 prédios. Aqui, perto de uma esquina, aguarda a casa alta e estreita, Rue Valborel, número 4. Os dedos delas deslizam pela fachada, encontram um nicho na porta da frente. Ela pressiona, e a casa se solta. Ela sacode a casinha e não ouve nada. Mas as casas nunca fizeram nenhum barulho quando ela as sacudia, não é? Mesmo com os dedos tremendo, Marie-Laure não demora muito tempo para resolver o quebra-cabeças. Torcer a chaminé 90 graus, deslizar os painéis do telhado, 1, 2, 3. Uma quarta porta, e uma quinta, e assim sucessivamente até você atingir a 13ª, uma pequena porta trancada, menor que um sapato. Então como sabe que está lá de verdade? Você precisa acreditar na história. Marie-Laure vira a casinha de cabeça para baixo. Um diamante com formato de lágrima cai na palma da mão dela. Números. Bombas dos aliados destroem a estação de trem. Os alemães desmontam as instalações no porto. Aviões deslizam para dentro e fora das nuvens. Etienne ouve falar que alemães feridos estão afluindo em quantidade para Saint-Servan, que os americanos capturaram Mont Saint-Michel, a apenas 40 quilômetros de distância, que é uma questão de dias até a liberação. Ele chega na padaria justo quando Madame Ruelle destranca a porta. Ela o faz entrar às pressas. Eles querem as localizações de baterias de artilharia antiaérea. Coordenadas. Pode resolver isso? Etienne resmunga. Tenho Marie-Laure. Por que não você, madame? Não entendo nada de mapas, Etienne. Minutos, segundos, ajustes de declinação? Você entende dessas coisas. Tudo o que tem a fazer é encontrar cada uma, assinalar sua localização e transmitir as coordenadas. Vou ter que andar por aí com uma bússola e um bloco de notas. Não existe outra maneira de fazer isso. Vou levar um tiro. É vital que eles recebam localizações precisas para a artilharia. Pense em quantas vidas podem ser salvas. E você vai ter que fazer hoje à noite. Há um boato de que amanhã vão prender todos os homens da cidade que tenham entre 18 e 60 anos. Que vão verificar os documentos de todo mundo, e que todo homem em idade de combate, qualquer um que possa fazer parte da resistência, vai ser encarcerado no Fort National. A padaria gira, ele está sendo capturado em teias de aranha, que se enroscam em seus punhos e coxas, crepitam como papel queimando quando ele se movimenta. Alguém entra. O rosto de Madame Ruelle veste uma máscara, como se a viseira da armadura de um cavaleiro descesse sobre os olhos. Ele faz um sinal afirmativo com a cabeça. Bom, se ela diz, e enfia o pão embaixo do braço dele. Mar de chamas. A superfície tem centenas de facetas. Ela o apanha várias e várias vezes e o pousa novamente, como se queimasse ao toque dos dedos. A prisão do pai, o desaparecimento de Hubert Bazin, a morte de Madame Manek, seria esta pedra a causa de tanta infelicidade? Ela ouve a voz ofegante, com bafo de vinho, do velho Dr. Jeffard.
As rainhas citas podem ter dançado a noite toda usando-a, guerras podem ter sido travadas para conquistá-la. O portador da pedra viveria para sempre, mas, enquanto a mantivesse, infortúnios cairiam sobre todos aqueles que ele amava como uma tempestade sem fim. Objetos são apenas objetos. Histórias são apenas histórias. Sem dúvida, esta pedra é aquilo que o alemão procura. Ela deveria abrir as venezianas e arremessar a pedra na rua. Ofertá-la para outra pessoa, qualquer outra pessoa. Esgueirar-se para fora de casa e atirá-la ao mar. Etienne sobe a escada até o sótão. Ela consegue ouvi-lo cruzar as tábuas do piso acima dela e ligar o transmissor. Ela enfia o diamante no bolso, apanha a casinha da maquete e atravessa o corredor. Mas, antes de atingir o guarda-roupa, ela para. Seu pai devia acreditar que era autêntico. Se não, por que construiria um quebra-cabeças tão elaborado? Por que afinal ele o deixaria incentivá-lo, quando partiu, se não pelo medo de ser confiscado durante a viagem? Por que afinal deixá-la para trás, se não por isso? Deve pelo menos parecer um diamante azul que vale 20 milhões de francos. Real o suficiente para convencer o pai. E, se parece real, o que fará o tio dela quando ela lhe mostrar o diamante? Quando ela lhe disser que devem jogá-lo no oceano? Ela ainda pode ouvir a voz do menino no museu. Quando foi a última vez que você viu alguém jogar 5 torres Eiffel no mar? Quem desistiria dele de bom grado? E a maldição? Será que a maldição é real? E ela o entrega a ele? Mas as maldições não são reais. A Terra é toda feita de magma e crosta continental e oceano. Gravidade e tempo. Não é assim? Ela fecha os punhos, entra no quarto e recoloca o diamante dentro da casinha da maquete. Desliza os 3 painéis do telhado de volta para o lugar. Gira a chaminé 90 graus. Enfia a casa no bolso. Asterisco bem depois da meia-noite, surge uma maré impressionante, ondas imensas batendo contra as bases das muralhas, o mar verde renovado e entrelaçado com porções de espuma iluminada pela lua. Marie-Laure acorda dos seus sonhos ao ouvir Etienne batendo na porta do quarto dela. Vou sair. Que horas são? É quase manhã. Vou sair apenas por 1 hora. Por que o senhor tem que ir? É melhor que você não saiba. E quanto ao toque de recolher? Vou ser rápido. O tio-avô de Marie. Que nunca foi rápido nos 4 anos em que estiveram juntos. E se os bombardeios começarem? Está quase amanhecendo, Marie. Tenho que sair enquanto ainda está escuro. Vão atingir as casas, tio? Quando vierem. Não vão atingir as casas. Vai acabar rápido? Rápido como uma andorinha. Descanse, Marie-Laure, e, quando você acordar, já vou estar de volta. Você vai ver. Posso ler um pouco para o senhor? Agora que já acordei? Estamos tão perto do final. Quando eu voltar, vamos ler. Vamos terminar o livro juntos. Ela tenta relaxar a mente, respirar devagar. Tenta não pensar na casinha que agora está embaixo do seu travesseiro e na terrível carga em seu interior. Etienne, sussurra Marie-Laure, o senhor está chateado de termos vindo para cá? De o senhor e Madame Manek terem que cuidar de mim? O senhor algum dia imaginou que eu tenha trazido uma maldição para a sua vida? Marie-Laure, responde ele sem hesitar, apertando a mão dela entre as suas, você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Algo parece estar se amontoando no silêncio, as ondas, batendo ou retrocedendo. Mas Etienne apenas repete uma segunda vez. Descanse, e, quando você acordar, estarei de volta. E ela conta os passos do tio descendo a escada. A prisão de Etienne Leblanc. Etienne se sente estranhamente bem quando pisa do lado de fora ou sente-se forte. Ele está contente por Madame Ruelle ter lhe confiado esta tarefa final. Já transmitiu a localização de uma bateria de defesa antiaérea, um canhão em uma saliência na muralha, ao lado do Hotel das Abelhas. Ele só precisa anotar a posição de mais 2. Encontrar 2 pontos conhecidos, se ele vai escolher o pináculo da catedral e a ilha de Le Petit Bé, se depois calcular a localização do 3º ponto, desconhecido. Um triângulo simples. Algo no qual fixar sua mente além dos fantasmas. Ele vira para a Rue des Tres, segue por trás da universidade, chega até a viela atrás do Hotel Dieu. Suas pernas parecem jovens, seus pés, ligeiros. Ninguém à vista. Em algum local, o sol se move lentamente atrás do nevoeiro. A cidade logo antes de alvorecer é quente, perfumada e sonolenta, e as casas de ambos os lados parecem quase imateriais.
Por um momento ele tem uma visão de estar caminhando no corredor de um amplo vagão, todos os outros passageiros dormindo, o trem deslizando pela escuridão em direção a uma cidade transbordando de luz, barcos brilhando, torres reluzindo, fogos de artifício subindo. À medida que se aproxima do baluarte escuro das muralhas, surge, da escuridão, um homem uniformizado que vem mancando em sua direção. 7 de agosto de 1944. Marie Laure desperta com os abalos de grandes armas sendo disparadas. Ela atravessa o patamar da escada, abre o guarda-roupa e, com a ponta da bengala, procura o fundo do armário por entre as camisas penduradas, bate 3 vezes na parede falsa. Nada. Então ela desce até o 5º andar e bate na porta de Etienne. A cama dele está vazia e fria. Ele não está no 2º andar, nem na cozinha. O preguinho do lado da porta onde Madame Manec costumava pendurar o chaveiro está vazio. Os sapatos dele não estão à vista. Vou sair apenas por 1 hora. Ela contém o pânico. É importante não imaginar o pior. No saguão, verifica a linha de alerta intacta. Depois, parte uma ponta do pão fornecido por Madame Rouelle no dia anterior e permanece na cozinha. A água, milagrosamente, voltou a correr, assim, ela enche os 2 baldes de metal, carrega-os para cima, coloca-os no canto do quarto, reflete por um momento, sobe até o 3º andar e enche a banheira até a borda. Depois abre o seu romance. O capitão Nemo fincou sua bandeira no Polo Sul, porém, se ele não movimentar o submarino para o norte logo, eles vão ficar presos no gelo. O equinócio da primavera acabou de passar, eles têm pela frente 6 meses de noite inclemente. Marie Laure conta os capítulos que faltam. 9. Ela está tentada a continuar lendo, mas eles estão viajando a bordo do Nautilus juntos, ela e Etienne, e, assim que ele retornar, podem prosseguir com a leitura. A qualquer momento agora. Ela torna a verificar a casinha que está embaixo do seu travesseiro e luta contra a tentação de retirar a pedra dali e, em vez disso, realoja a casa dentro da maquete da cidade aos pés da cama. Lá fora, pela janela, ouve-se o ronco de um caminhão ganhando vida. Passam gaivotas, urrando como asnos, e à distância as armas voltam a estourar, e o ronco do caminhão diminui, e Marie Laure tenta se concentrar e reler um capítulo anterior do livro, fazer os pontos em relevo se transformarem em letras, as letras em palavras, as palavras em um mundo. À tarde, a linha de alerta treme, e o sino escondido embaixo da mesa do 3º andar dá um toque único. No sótão acima dela, um sino abafado o acompanha. Marie Laure tira os dedos da página. Finalmente, ela pensa, mas quando desce as escadas, coloca a mão na tranca e pergunta quem é, não ouve a voz tranquila de Etienne, mas a voz melíflua de Claude Levitte, o perfumista. Deixe-me entrar, por favor. Mesmo com a barreira da porta, ela consegue sentir o cheiro dele, hortelã, almíscar, aldeído. Por baixo disso, suor. Medo. Ela desfaz as 2 trancas e abre a porta pela metade. Ele fala através do portão semi-aberto. Você precisa vir comigo. Estou esperando o meu tio-avô. Falei com o seu tio-avô. Falou com ele? Onde? Marie Laure pode ouvir Monsieur Levitte estalando os dedos, um após o outro. Os pulmões dele se enchendo pesadamente dentro do peito. Se você pudesse ver, mademoiselle, veria as ordens de evacuar a cidade. Trancaram os portões da cidade. Ela não responde. Estão detendo todos os homens, entre 16 e 60 anos. Mandaram que eles se reunissem na torre do Chantiel. Depois vão levá-los em marcha até o Forte National, quando a maré estiver baixa. Deus esteja com eles. Lá fora, na rua Valborel, tudo parece calmo. As andorinhas voando em torno das casas, e 2 pombas travam uma disputa em uma calha alta. O barulho de um ciclista passando por perto. Depois, o silêncio. Será que realmente trancaram os portões da cidade? Será que este homem realmente falou com Etienne? O senhor vai com os outros, Monsieur Levitte? Não está nos meus planos. Você deve ir até um abrigo imediatamente. Claude Funga. Ou para as criptas embaixo da Notre-Dame em Rocabey. Foi para lá que mandei a Madame ir. Foi o que o seu tio me pediu para fazer. Deixe absolutamente tudo para trás, e venha comigo agora. Por quê? Seu tio sabe por quê. Todo mundo sabe por quê. Não é seguro aqui. Venha comigo. Mas o senhor disse que os portões da cidade estão trancados. Sim, eu disse, menina, e chega de perguntas por agora. Ele solta um suspiro. Você não está a salvo, e estou aqui para ajudar. O tio disse que o nosso porão é seguro. Ele diz que, se durou 500 anos, pode muito bem durar mais algumas noites. O perfumista limpa a garganta.
Ela o imagina espichando o pescoço grosso para espiar dentro da casa, o casaco no cabide, as migalhas de pão na mesa da cozinha. Todos verificando o que os outros têm. O tio dela não poderia ter pedido que o perfumista a acompanhasse até um abrigo, afinal, quando foi a última vez que Etienne falou com Claude Levitt? Novamente ela pensa na maquete no andar de cima, o diamante dentro dela. Ela ouve a voz do Dr. Geffard, desse objeto tão pequeno pode ser tão lindo. Valer tanto, as casas estão pegando fogo em Paramé, mademoiselle. Estão abandonando navios no porto, estão atirando na catedral e não há água no hospital. Os médicos estão lavando as mãos com vinho. Vinho. As falhas da voz de Monsieur Levitt arranham. Ela se lembra de Madame Manek contar certa vez que sempre que relatavam um assalto na cidade, Monsieur Levitt ia para a cama com a carteira de dinheiro guardada no traseiro. Vou ficar, diz Marie-Laure. Meu Deus, menina, será que tenho que levar você à força? Ela se lembra do alemão caminhando em frente ao portão de Hubert Bazin, as páginas do jornal farfalhando, e fecha a porta em uma fração de segundo. Alguém deu esta tarefa para o perfumista. Certamente, continua ela, meu tio-avô e eu não seremos as únicas pessoas dormindo sob o próprio teto esta noite. Ela tenta o quanto pode parecer impassível. O cheiro de Monsieur Levitt é arrebatador. Mademoiselle, súplica ele. Seja razoável. Venha comigo e deixe tudo para trás. O senhor pode falar com o meu tio-avô quando ele voltar. Ela fecha e tranca a porta. É possível ouvi-lo de pé do lado de fora, elaborando alguma análise de custo-benefício. Depois ele dá meia volta e retorna para a rua, arrastando o seu medo como uma caçamba atrás de si. Marie-Laure se curva ao lado da mesa da entrada, procura o fio e remonta a linha de alarme. O que ele pode ter visto? Um casaco, metade de um pão? Etienne vai ficar satisfeito. Lá fora, andorinhões mergulham à procura de insetos, e os filamentos de uma teia de aranha captam a luz, brilham por um instante e desaparecem. Ainda assim, e se o perfumista estivesse dizendo a verdade? A luz do dia se atenua para dourado. Alguns grilos no porão iniciam sua cantoria, um crique ritmado, noite de agosto, e Marie-Laure caminha com suas meias surradas até a cozinha e parte mais um naco do pão de Madame Rouelle. Folhetos. Antes de escurecer, os austríacos usam a louça do hotel para servir fígado de porco com tomates inteiros, uma única abelha prateada gravada na borda de cada prato. Todos se sentam sobre sacos de areia ou caixotes de munição, Ben adormece com a cara na mesa, e Volkeimer conversa no canto com o tenente a respeito do rádio no porão, e, ao redor do perímetro do cômodo, os austríacos mastigam com firmeza por baixo dos capacetes de aço. Homens ativos, experientes. Homens que não duvidam do seu propósito. Quando Werner termina de comer, segue até a suíte do último andar e fica de pé na banheira hexagonal. Cutuca a veneziana, que se abre alguns centímetros. O ar da noite é uma bênção. Logo abaixo de sua janela no hotel, em uma das alas fortificadas de frente para o mar, aguarda o grande 88. Além do canhão, além das bombardeiras, as muralhas mergulham 12 metros em direção às fileiras brancas e verdes das espumas das ondas. À sua esquerda, a cidade aguarda, cinzenta e densa. Mais distante ao leste, um clarão vermelho se ergue de uma batalha fora do ângulo de visão. Os americanos os encurralaram contra o mar. Para Werner, parece que no espaço entre aquilo que já aconteceu e aquilo que está para acontecer surge um território invisível, o conhecido de um lado e o desconhecido do outro. Ele pensa na garota que talvez esteja na cidade atrás dele. Ele a visualiza passando a bengala pela água que corre pela calçada. Encarando o mundo com os olhos estéreis, os cabelos selvagens, a face brilhante. Pelo menos ele protegeu os segredos da casa dela. Pelo menos ele a manteve a salvo. Novas ordens, assinadas pelo próprio comandante da guarnição em pessoa, foram coladas nas portas, bancas do mercado e postes de luz. Ninguém deve tentar deixar a cidade antiga. Ninguém deve caminhar pelas ruas sem autorização especial. Logo antes de Werner fechar a veneziana, um avião solitário cruza o crepúsculo. De sua barriga tomba um bando de objetos brancos que cresce lentamente. Pássaros? O bando vai se dividindo, se espalhando, vê a papel milhares de folhas. Elas voam pelo telhado, escorregam pelos parapeitos, boiam nas contracorrentes até a praia. Werner desce ao saguão, onde um austríaco segura um deles sob a luz. E está em francês. Werner o apanha. A tinta tão fresca que borra por baixo de seus dedos. Mensagem urgente para os habitantes desta cidade, são os dizeres. Partam imediatamente para o campo aberto.